Fala pessoal, mais um ManzaCast e a Convapcast. Nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia, arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor. E hoje eu estou aqui com Paulo Cunha, da Montante. Prazer. Fala Paulo, beleza? Satisfação estar aqui com você hoje. Paulo tem bastante história para contar aí, né, da Montante. São quantos anos lá, Paulo? A empresa está completando este ano 30 anos de atividade. Com mais de 52, acho que são 52, 53 empreendimentos entregues. 52? Mais de 50 empreendimentos entregues. 50 em 20 anos? Em 30 anos. Nossa, bastante, hein? Então, muita história vai rolar aqui. E a gente está aqui também, o Paulo estava como co-host, e a gente está com o Bruno Constantino, que é o filho do Oscar Constantino. Fala, Bruno, tudo bom? Tudo bem, Lúcio? Prazer estar aqui com vocês. Paulo, grande parceiro aí, sócio, amigo, tudo, né, Paulo? Então, muito legal estar aqui nesse momento com vocês, batendo esse papo. Beleza. Bom, o Bruno, ele é da família lá, né, dos Constantinos. E Constantinos fala assim, dessa forma? É assim mesmo. Assim mesmo. Beleza. E também foi jogador de futebol, né? Ele vai contar um pouco da história dele e essa parte da engenharia civil, que o Paulo Cunha está bastante envolvido no grupo, né, da família que tem essa veia também da construção civil. Bruno, conta um pouco aí, quem é o Bruno? Bom, eu tenho 40 anos, né? Nasci em Mogi das Cruzes. Como você falou, né? Meu pai é o Oscar, minha mãe é a Helena. E, bom, sempre tive muito próximo aqui da cidade de São José dos Campos, né? A família do meu pai é daqui. E meu pai morou aqui também um tempo antes de se mudar para Mogi das Cruzes para fazer faculdade, onde ele conheceu minha mãe. Se casaram e eu nasci em Mogi, mas sempre tivemos uma relação com a cidade de São José muito, muito grande, né? Em 82, depois de já ter trabalhado na indústria, né, por muitos anos, meu pai é engenheiro mecânico de formação. Meu pai trabalhou, né, em lojas de calçados quando eu era jovem, adolescente, e ele decidiu montar uma loja, né, de calçados, até porque meus avós já tinham lojas, até que meu pai tinha os incentivados a montar na época. Então meu pai teve sempre assim o desejo, a vontade de ter o seu próprio negócio. Em 82 ele monta a primeira loja Oscar na Avenida Andrômeda, no Satélite, né, junto com as minhas tias. E aí começa a Oscar Calçados, né, em agosto de 1982. Eu nasci em maio de 83. Então minha vida ali no começo sempre foi aos finais de semana vir para São José com o meu pai, até porque meu pai manteve o trabalho na indústria por aproximadamente 3 anos, né? Então ele só vinha nas lojas de final de semana, trabalhava durante a semana na indústria, né? Na Aços Anhanguera, indústria grande, né? Na época, em Mogi das Cruzes. Então, assim, sempre tinha uma relação muito grande aqui com a cidade, né? Com o varejo calçadista. E também sempre tive muito próximo envolvido com esportes, né? Sempre gostei, meus pais, minha família sempre incentivou muito a prática de esporte. Sempre gostei muito de futebol, tênis também, e tinha o desejo de ser atleta, ser jogador de futebol. Consegui ser jogador de futebol, joguei por muitos anos, né? Tô resumindo aqui um pouco essa história para você. Aí próximo aos 30 anos, 29 anos ali, eu decidi encerrar a carreira, né? Tinha vontade, desejo de entrar no mundo dos negócios, não sei se corria nas veias, ou se era por influência, ou enfim. Mas na verdade acho que encerrou um ciclo ali meu. E aí iniciei um outro ciclo que foi o varejo, né? O varejo calçadista dentro da empresa da família. Sim. Bom, voltando a essa história do futebol, quando que você, a primeira lembrança que você tem, entrando em uma escolinha de futebol ou jogava com os amigos da escola, conta pra gente essa história aí no mundo dos esportes. As primeiras lembranças são de fazer esporte, né? Bom, naquela época eu morava em casa, numa cidade pequena que era o Mogi das Cruzes, jogando bola em rua, brincando com os colegas da rua, meu primo, meus amigos, né? Acho que era uma infância acho que até diferente do que é hoje, né? Então essas são as primeiras lembranças. Aí um pouco mais já velho também, muito aqui em São José, no Martins Pereira, uma época que o São José estava muito... E essa muito transição, cima, né, de você ser um jogador, gostar de jogar futebol e começar a ser um jogador profissional, que a gente sabe que também tem muitas pessoas que querem ser jogador, mas nem todo mundo chega lá, né? Sim.
Isso aí é mais ali por volta quando eu tinha de 13 a 14 anos. Que eu tô jogando futebol de salão, tem uma pessoa que me vê jogando, meu pai tá no jogo e ele vira e fala, você é o pai desse garoto? Aí meu pai fala, sou. Ele falou, não, eu estou montando um time da Portuguesa em São Paulo e ele joga muito bem, você não quer levar ele lá? E isso eu jogava só em Mogi das Cruzes. Sim. E aí meu pai me leva nesse dia em São Paulo. Você ainda morava em Mogi? Eu morava em Mogi. Meu pai me leva em São Paulo, eu vou lá treinar um dia e eles falam, não, o seu filho joga bem, a gente queria ele aqui que a gente vai montar um time muito forte. Eu tinha 14 anos. E aí eu começo a ir para São Paulo de 2 a 3 vezes por semana, na época. Então foi ali que eu acho que eu tenho uma possibilidade, eu tive... Começou no salão, você então... começa a ficar mais... Eu sempre joguei futebol de salão. Sim. Até os 14 anos eu só joguei futebol de salão. E aí depois eu vou pro campo no ano seguinte, já com 15 anos, e aí que eu entro na categoria de base do Palmeiras na época, né? Sim. Aí conta pra gente até aí, os 22 os times anos. profissionais, né? Que você trabalhou, os campeonatos que você participou. Eu participou. vou pro Palmeiras com 15 anos. Assim, eu sou curioso, mas o pessoal que tá assistindo também é muito curioso, né? Todo mundo quer saber os times que você jogou, tal, tudo. Eu entro no Palmeiras com 15 anos, vou na categoria de base, no infantil na época, que hoje é o sub-15, vou até o profissional. No profissional eu tenho chance ali no máximo de ficar no banco de reservas, acabo não entrando, me machuco, enfim. Mas aí o Palmeiras me empresta pro Catar, pra China e pra Espanha. Né? Então eu sou emprestado ali praticamente 2 anos e meio seguidos, né? Fico fora do Brasil. Onde? Morei em Doha, em Chengdu e em Terraça. Né, no qual até o Paulo... Rapaz, a gente estava até foi conversando. visitá-lo. Você não sabia nem onde ficava esse lugar. Doha. Realmente. Doha, em Chengdu, na China, e em Terraça, na Espanha. Doha, bem próximo do deserto. Mas, bom, onde teve a Copa do Mundo agora. Mas na minha época era bem diferente. E o calor para jogar lá? Era bem quente. Jogava à noite. Nossa, eu peguei o verão lá. Então, praticamente só treinos à noite. De dia era praticamente impossível andar na rua. Tava um calor absurdo. Depois a China, joguei em Chengdu, foi uma experiência muito legal, muito bacana, eu era muito jovem, acho que foi muito legal, assim, sair de casa cedo, ir pra fora, desbravar uma outra cultura, tinha 19. E aí no outro ano eu vou pra Espanha, já ali uma cultura muito mais próxima, nossa, a língua também. Né? E nessa época até o Paulo foi me visitar, né, Paulo? Em Barcelona, próximo ali a Barcelona. Foi na tua casa. Tava até falando, né, Paulo? Faz 20 anos isso. 20 anos isso, realmente. Então o Paulo ficou na minha casa, o Paulo, todos os sócios da Montante Construtora, o Paulo Fernandes, o Glaucinei, meu pai. Passou também minha mãe, minhas tias, eles se cruzaram, todo mundo lá, né? Muito legal. Aí foi muito bacana. Que legal. Bom, curiosidade aqui. Qual língua, né, no Catar e na China? Era inglês? Era o inglês bem ali básico, né? Porque, nossa, tinha um tradutor. O cara falava árabe, né? Deve Exatamente. Ser, foi uma experiência legal. Né? Tinha que se virar, né? Mas brasileiro. Jovens, solteiro. Brasileiro, solteiro. O pessoal que tava lá também era tudo de fora ou tinha alguns árabes ali no Catar a comissão era brasileira, a comissão técnica, isso ajudou bastante. Então eu já tinha trabalhado com um deles, que é o Paulo Campos. Foi um jogador brasileiro também na época. Isso facilitou bastante. Tinha outros brasileiros dos outros clubes, então foi tranquilo. Na China já foi um pouco mais complicado. Não tinha nenhum brasileiro no time, então ali era 100% inglês. Ali eu tive que aprender melhorar meu inglês. Sim. Enfim, me virar mais, né? Além da China ainda ser um país ali na época muito fechado, né? Comunista, era bem diferente do que é hoje, assim, né? Então, sim. Mas acho que volto a frisar que foi uma experiência muito boa. Eu adorei aquele momento. Muito legal. Bom, e aí, em qual momento que você se lembra da parte da construção civil ali no grupo familiar, né? Da Montante? Você se envolveu nisso? Ou você tem pequenas lembranças? Você conhece o Paulo Cunha? Ele também pode intervir aqui, contar um pouco dessa história do nascimento da Montante. Quer falar, Paulo? Começa lá você. Então, eu estou no ramo aqui há 40 anos, né? Praticamente tua idade. Minha idade. Né? Então, antes eu trabalhei numa construtora, aprendi a fazer prédio, depois eu tinha uma imobiliária. E o que aconteceu? Eu conheci o Oscar na cidade, acho que na época, ele tinha 5, 6 lojas, alguma coisa assim. Já era um empresário, já encaminhando para o sucesso, né? Hoje é outra realidade.
E assim, eu convidei ele para participar das minhas ideias. Eu sempre queria montar, fazer construção por nós mesmos, né? Sim. E o seu pai muito atirado, né? Eu acho que na terceira reunião, acho que ele já topou, né? E tem uns detalhes aí, né? Eu acho que a gente não era para ser sócios, porque os primeiros empreendimentos deram errado. Ele costuma falar isso, né? Ah, é? É, deram errado. Aqui, o primeiro Mas foi agora aqui. eu quero saber, então. Conta pra gente aí. Então, nós fomos fazer um empreendimento aqui. O primeiro foi aqui no Jardim Aquários. Nós fizemos 10 casas. Um világio, né? Um világio bonitinho, de 225 eu sei, atrás metros. do Chama Deuan Pitangueira. ali, né? É, exatamente lá. Né? Chama Largo da Pitangueira. Uma gracinha, muito um projeto bacana. Aí eu como expert no negócio, o primeiro empreendimento não vingou. Nós tivemos que terminar a construção. Eu comprei a primeira unidade para poder ajudar. Né? Eu morei lá, inclusive, depois. Mas assim, Você se lembra exatamente qual que foi o motivo? Então, o mercado era muito difícil. Né? Pensa bem, há 30 anos atrás, nós tínhamos acabado de sair daquela fase, foi em 94, quando saímos daquela fase de inflação, de uma série de coisas, e assim, o mercado era muito complicado. E nós tínhamos uma oferta muito grande na cidade de terrenos, não é que nem hoje está bem diferente o mercado. Nós fomos fazer um empreendimento, falei, vamos fazer 10 casas só, que eu acho que tem velocidade isso, comercial. E nem isso teve. Sim. Nós tivemos que concluir as casas. Não foi uma época também que teve uma construtora que era nacional, né? Bem grande. Encol. Ela faliu. Foi logo depois disso. E todo mundo tinha comprado, né? Na planta. E, não... e ninguém recebeu, né? O apartamento. Mas falando então, do meu sócio... não compro mais na planta. Bem naquela época que você estava começando. Você vê meu sócio, né? Ele, acho que, eu não sei. Ele deve ter, assim, alguma coisa diferente, porque ele acreditou. Isso, mesmo nesse panorama de mercado da época, nós fizemos o empreendimento com muita dificuldade, vendemos só depois de pronto. Depois inventamos de fazer 3 torres, já de 16 andares cada uma, lá na Vila Industrial. Eu sei, ali próximo. Ali foi difícil. Onde era o macro ali, né? Ali foi difícil, foi mais difícil. Nós lançamos um mega lançamento, fizemos o lançamento e eu não vendi nenhuma unidade no lançamento. Então o Oscar tinha todos os ingredientes para ser meu inimigo. Ele tinha todos os ingredientes para ser meu inimigo. Essas 3 torres, vocês tocaram as 3 torres aí de uma nós vez? tínhamos, a gente até fez. Ou foi assim, fazer uma de cada vez? A gente vende as casas. Que eu não vendi nada, né? Então vamos no passo a passo aqui, né? Eu lembro quando nós compramos o terreno, o Oscar fez esse planejamento. A gente estava na rua. Não, com esse dinheiro aqui, a gente constrói a primeira torre, você capta a outra no mercado, e aí já está no 3º, 4º ano, a gente faz a terceira. Foi mais ou menos o que aconteceu, só que o start foi muito ruim. Sim. Né? As cidades, repito, sempre numa dificuldade imensa. Né? Mas assim, depois continuamos, fizemos vários empreendimentos, falando da fase boa, né? Depois que superamos esse início meio traumático, a Montante vem fazendo um empreendimento na sequência do outro. Só aqui na Aquários, acho que já fizemos uns 15 empreendimentos, todos com sucesso, todos vendidos. Sim. Aí nós fomos participando do crescimento da cidade. Né? Ela foi vivendo outros momentos, né? E a cidade cresceu muito. Né? Cresceu muito. Aí participamos muito nisso. Os terrenos eram bem mais baratos que eram hoje, né? Então era tudo muito diferente. Né? Sim. Concorrência também, né? A concorrência era muito menor. Né? Então, era tudo... Quantas torres vocês fazem por ano, mais ou menos assim? Eu sei que uma torre demora mais de um ano, né? Mas hoje, quando está começando uma, está terminando outra, como é que funciona esse ciclo? Normalmente era isso. Primeiro, a empresa tem uma característica de não alavancar. Ela evita ao máximo de ir a banco para fazer seus empreendimentos. Então a gente anda com os recursos próprios. Isso faz com que a nossa velocidade seja menor, mas tenhamos uma segurança muito maior. Sim. Em determinado momento, nós fazíamos sempre tínhamos uma torre entregando, uma iniciando e assim por diante. Em dado momento, nós fizemos uma opção de fazer loteamentos. Isso, eu ia perguntar isso. Em qual momento, né, que vocês partiram de fazer prédios e construírem os
condomínios, né? Os loteamentos. Fizemos vários. É aberto ou fechado? Nós Tem temos os dois alguns tipos. fechados. Nós fizemos o Montserrat lá no Urbanova, que eu acho que é o mais conhecido. Montserrat, conheço. O Recanto Santa Bárbara na Tamoios, Conheço também. que também ficou sensacional. Hoje eu vou lá, eu gosto muito, até dá orgulho de ver um empreendimento de alto padrão, né? Ficou muito bonito. E fora de São José dos Campos, fizemos o maior empreendimento nosso, que foi em Campinas. Chama Bela Aliança, loteamento Bela Aliança. Aberto, muito grande. Ele é comercial e residencial, 1.700 lotes. E também nós estamos entregando esse ano até. E com muito sucesso, tudo vendido. Tem 2% para vender lá do empreendimento. Mas essa... É um assim, condomínio fechado em Campinas? Não é É fechado. aberto. Ele é aberto. Ele é aberto. Nós melhoramos um bairro, desenvolvemos um bairro todo, uma fazenda de 1,5 milhão de metros quadrados que foi desenvolvido em 3 anos lá. Mas demoramos 14 anos para aprovar. Não é fácil isso Nossa também. senhora, hein? Você Não é sabe que fácil. o pessoal da Sete Par veio aqui, né? E eles fazem empreendimentos no Brasil todo. E ele contou essa dificuldade, né? Que qualquer loteamento que eles vão fazer, mínimo 6 anos para sair do papel até o dia que vai começar a primeira máquina a mexer, fazer um movimento de terra ali no terreno. 6 anos. Cara, em 6 anos a cidade já muda, né? Aquele bairro muda. Não, e muda a tudo aspiração do comprador, né? O comprador e você que faz a concepção do produto, naquele local, às vezes você pensa num terreno lá de 250 metros. Mas no momento que você está entregando, acontece muito, as pessoas estão comprando 2, porque estão achando ele pequeno, Certo. querem 500 metros. Então é muito complicado. Essa questão do poder público no licenciamento imobiliário é muito complicado, mesmo para os prédios. Sim. Você não consegue fazer um investimento para prédios com menos de 2 anos. Você compra hoje, vai fazer a Até você aprovar o concepção. terreno. Não, primeiro a concepção do projeto. Sim. O projeto é a parte que eu Arquitetura, mais né? gosto. Né? Que você vai conceber o projeto, você vai botar todos os atributos que o mercado quer naquele produto. Então você tem que ficar imaginando que o cliente, o aspiracional do cliente para o seu produto. Né? Isso muda muito também. Né? Então, mas hoje estamos fazendo o produto aqui, eu acho muito bem feito. Né? Muito bonito. Sou suspeito, né, aqui no Jardim Aquários, mas com Como que é o nome lá? Montante Living Design. Por que Eu ia falar montante? living. Por quê? Tem uma sacada bonita, né? É montante Living Triangular Design. ali. Mas por que montante? Porque nós estamos comemorando o nosso 30º ano de vida da empresa e a gente quis marcar com o nome montante. Então por isso que ele tem montante no nome. E da onde vem o nome montante? Isso é uma história antiga, viu? Na época a gente teve uma série de nomes que a gente tinha para colocar, né? Mas assim, a ideia nossa era de perpetuação, de fazer uma empresa para sempre, com produtos que a gente olhe para o nosso cliente, olhe para a nossa cidade, olhe, e que eles vejam. A gente tem um montante de produtos, né? Sim. E que com Eu aceitabilidade. tava pensando nisso, com... né? Um montante, aquela coisa que você vai acumulando, né? Exatamente. Vai mas crescendo. A ideia é Muito nunca legal, parar, né? né? Agora está vindo a nova geração aí, né, Bruno? É. Acho que assim, eu acho que tem seu primo lá Sim, conosco, que tá lá, mais o Luiz, muito bem. Sim. O Luiz Fernando é o primo dele, na Montante. Eu conheço o Luiz, ele Conhece? teve uma vez no meu escritório. Na verdade, eu fiz um projeto, mas acho que não era exatamente da Montante. É uma Oscar que tem ali na Vista Verde. Acho que tem um Banco Sicredi e um Oscar. Eu fiz um projeto lá, indicado pelo Eliandro, né, que é engenheiro lá. da Ele Montante. era nosso engenheiro, realmente. Então, aí Hoje eu não tá fiz mais um na empresa. projeto lá pro Oscar. O Oscar até teve uma vez lá na obra que eu estava lá, né? Então, o Luiz hoje está à frente de todo o departamento E o técnico Luiz da esteve lá. Montante. Tanto Sim. na área de loteamento Isso, quanto na área de arquiteto, prédios. né? Luiz é engenheiro. Engenheiro civil. engenheiro Ah, civil. achei que ele era arquiteto. Eu estava em reunião com ele há pouco momento, falando de produto. Meu primo, né? É primo dele. Sim. Agora vamos voltar aqui para o Bruno. Bruno, aí você fez a carreira internacional, né? Jogou futebol, jogou na Europa e, dado o momento, você voltou para a empresa familiar, para trabalhar na empresa familiar. Como é que foi isso? Você fez algum curso, uma faculdade em algum setor que você ia assumir na empresa? Sim,
Eu acabei jogando no Oriente Médio, na Ásia, na Europa e na Oceania, né? Nossa. Porque depois eu vou pra Europa. Mas jogo legal, né? Portugal. Conheceu o mundo, né? Olha que legal. Rodei bastante, né? Então, Tô os últimos falando 2 legal aqui, não sei se foi tão legal assim, né? Conta pra gente aí. Eu acho que, como todas as profissões, Mas né? conta pra gente umas histórias, um perrengue aí. Que você possa contar, é claro. Foram vários, assim. Eu lembro quando eu fui pra China, eu tava no Palmeiras, o Palmeiras não tinha liberado minha transferência. E aí, a viagem de um dia, quando chega lá, não tem a transferência. Tivemos que ficar dormindo, eu tava junto com outro intermediário, dormindo no aeroporto, esperando a transferência da liberação, aí com todo o fuso horário. Então, assim. É difícil, né? Foi bem não é difícil fácil. ali novo, tentando se comunicar, não falava bem inglês, enfim, isso aí foi, eu lembro, marcou bastante. Naquela época não tinha celular, né? Porque hoje o celular não tinha funciona celular, em qualquer lugar não do tinha mundo. celular. Olha que facilidade. Você pega, liga, celular. Bom, nessa época, eu até estava contando, eu e meu pai, nós estávamos contando essa história esses dias. Uhum. Como você falou, a internet estava começando ali, né? Questão de computador não existia, celular então. E eu lembro que no Catar eu vi um rapaz lá com um notebook. Uhum. E eu fiquei encantado com o notebook, né? Porque na minha casa só tinha um computador lá de mesa, um desktopão. A gente ainda naquela época estudava a computação, para como é que liga o computador, quais são as partes do computador. Digitar, né? Digitar, então assim, né? Hoje em dia ninguém E eu vi um nasce laptop. digitando já. E naquela época eu ia numa lan house, mandava um e-mail pro meu pai e falava: pai, mãe, tô aqui, tá tudo bem, e vou jogar. E voltava depois, às vezes, 2 dias, 3 dias, para ver o que meu pai respondia, para eu dar uma outra resposta para ele, ou tentava encontrar e-mail, ou tentar encontrar no Messenger lá da vida e tentar falar com eles. E aí eu vi um laptop de um amigo, né, lá, né, um brasileiro, falei: caramba, que bacana, né? Ficou pra mim assim uma nave não espacial, um sonho, mas um objetivo. Falei, é muito legal. E passou o tempo, eu acabei não comprando esse laptop lá. E depois fui pra China no outro ano. Falei, não, eu preciso me comunicar, precisa ser mais rápido isso. Aí já no primeiro dia que eu cheguei na China, já me agilizei para comprar lá o na China laptop. Baratinho, né, meu? Foi melhor, 1000 opções, eu fiquei encantado. Deve ser top lá na China, né? Top, comprei um laptop super fininho, moderno. Nossa, eu nunca tinha visto no Brasil, né? Eu tinha 19 anos, né? Não era tecnologia, para mim era ainda incipiente. Há 20 anos atrás ali. 20 e poucos anos atrás, né? Então, e aí eu falo pro meu pai, baixa um aplicativo aí no seu computador que chama Skype. Né? Skype. Que dá para se comunicar rápido aqui, é quase que um telefone. E aí meu pai baixou e a gente começou a se falar direto com a minha mãe também, com câmera. Legal. E aí ficou assim, foi uma descoberta juntos ali, começo dos anos 2000 ali, 2002, 2003 ali, antes da sua visita lá para Espanha. Na Espanha eu já tinha não sei se você lembra, já tinha um laptop num escritóriozinho que tinha naquela casa que você ficou. Então algumas histórias aí, né? Uhum. Muito bacana. E aí, quando chegou o final ali do esporte, né? Você, no último ano, você já estava pensando o que eu vou fazer, como é que vai ser? Os últimos 2 anos eu joguei na Austrália, né? Num clube chamado Sydney Football Club, na cidade de Sydney. Ali eu já começava a pensar assim, em parar. Eu já vinha estudando, né? Eu tinha começado faculdade bem antes de administração e ao longo do tempo em São Paulo, na Imbi Morumbi, na época que eu estava no Palmeiras ainda. E depois eu tranquei, voltei em Portugal, saí de Portugal, fui para Itália, tranquei de novo e depois não finalizei. Então, na época eu comecei a fazer cursos de inglês, aí também evoluiu, fui fazendo alguns cursos de gestão, mas próximo ali, quando eu estava na Austrália, o contrato encerrando, eu comecei a pensar em parar. E aí até foi uma conversa com meu pai falou, olha, empresa aberta, estamos crescendo, tem essa possibilidade, empresa familiar, nossa relação sempre foi grande também, né? A empresa precisa sempre de exatamente, pessoas. né? A empresa estava ali num momento crescendo, né? A nossa relação familiar muito boa com as minhas tias, né? Meus primos que são sócios também, então essa oportunidade existiu e eu falei, olha, acho que está na hora de talvez esse ciclo. Poderia continuar jogando? Poderia, tinha mercado. Mas uma experiência bacana. A carreira no esporte é curta, né? É curta. E eu pretendia Você também jogou mudar, até qual né? idade? Eu joguei até 29. Bastante até, então, né? Quase 30 assim, ali. eu comecei bem cedo, então também
né? Existem algumas dificuldades aí no meio do caminho que você vai cansando um pouco também. Mas eu acho que foi isso. Foi mais um... Ó, Já teve alguma lesão grave? Eu tive várias lesões médias. Nunca precisei operar, mas que lesões que foram me atrapalhando. Sim. Lesões de lombar, lesões de tornozelo, que foram sempre me atrapalhando, minando aí algumas situações. Então foi isso. Ali naquele momento eu decido vir para a empresa, volto a estudar, entro na empresa, vou fazendo um job rotation, vou conhecendo todas as áreas. Meu pai me dá alguns desafios ali, né? Aquela relação... O job rotation ali, você foi trabalhar em vários setores da empresa. Eu começo... Meu pai foi engraçado. Não, porque meu pai, isso na é bom, época, né? ele falou, ó, você quer conhecer a empresa? Você vai fazer um trabalho, né? A auditoria de estoque, o controle, né? Porque o estoque no varejo Imagina, deve ser o coração ali, o pulmão da empresa bem também, impressionante. né? Quantidade de variedade que tem, o mix, SKUs, e era um trabalho que o nível de controle, então o meu pai sempre cuidou dessa parte, sempre implementou isso, porque meu pai implementou a empresa do zero, né? Então ele carregava isso daí, é uma coisa que é muito importante para qualquer varejista, e muita gente deixa isso de lado, né? Porque o patrimônio, muitas vezes, o lucro tá ali, né? Voltando para o giro da empresa. Sim. Então eu entrei nessa parte, entrada de nota fiscal, as dificuldades que existem, a parte contábil dentro da loja, e eu fui trilhando esse caminho para ter uma visão mais completa da empresa. Então foi um dos trabalhos que eu comecei, assim, foi por onde eu entrei mesmo. Estoquista, então. Assim, eu não fiquei lá, mas rodei em tudo. Quando você chega na loja, operava. Então foi uma experiência muito legal, assim, porque você não conhece, né? Coisas novas. Chega na loja, o cara traz um monte de sapato para você. Imagina a bagunça que deve ficar o estoque lá em cima. Então, os caras é muito organizado. Eu vejo uma dificuldade tem que muito... voltar tudo certinho, né? Tudo senão, meu amigo... Então, é isso, né? Porque às vezes uma semana, aquilo virou uma guerra. O vendedor vai te atender e fala, nada. que número você calça? Você fala 40. Ele, não, tô vendo aqui no sistema. Ó, tem aqui a marca tal 40. Ele vai procurar, ele não acha. Porque a acuracidade muitas vezes não é boa, entendeu? Tá no sistema, mas então estar no sistema e estar no físico são coisas diferentes. Sim. Tem várias situações que ocorrem, pode ser roubo, pode ser falha de processo, pode ser problema na nota fiscal de entrada. Colocou no lugar errado, colocou no lugar errado e não achou. São várias situações que acontecem, então por isso que na Oscar nós fazemos um controle aí já de muito tempo. Então foi por onde eu entrei. E depois fui passando por todas as áreas. Você passou por setor de compras também? Porque a sazonalidade no seu ramo, né? Sim. É muito grande. Sei lá, verão, inverno, é outro produto, né? Sim, sim, sim. Acho também. que assim, Dia dos Pais, né? Sapato, sim, eu estava sempre muito envolvido na parte comercial. Também, essa parte mães, compras, Natal. vendas, né? A diretora de compras na época era a Rose. Rose, sim. Então, sempre tive canal totalmente aberto de participar, de executar. Depois, né, foi numa época também que nós começamos as lojas esportivas, Oscar Tênis, também, as franquias da Adidas na época, que nós fomos os primeiros franqueados. Então, eu que acabei cuidando desse projeto. Então, eu, assim... E em paralelo eu fui estudando, fui me especializando, voltei a estudar, fiz MBA, vários cursos que eu busquei, né, individual ou pela própria empresa, mas nada como a prática, né, de pessoas Com que certeza. estão ali há 40 anos. Assim, vale mais do que qualquer aula, né? Se conversar com meu pai, que foi vendedor, que já trabalha no calçados há mais de 45 anos, 50 criou anos. do zero ali, né? Criou do zero, quase 40 anos, quase 50 anos que meu pai está no calçados. Minhas tias também fizeram de tudo na empresa. Né? Outros profissionais, o Romilton, o Nelson, a minha mãe, que depois era professora, depois também entrou no ramo dos calçados. Então, assim, eu ouvia falar de calçados desde sempre na minha vida. Imagino. E quem vê de fora, né? Imagina que, pô, uma grande empresa, é tudo tranquilo. Eu acho assim, quanto maior, mais difícil fica, né? Como é que funciona, assim, o esqueleto da empresa, né? Quantas lojas tem, quais estados, estão em todos os estados do Brasil? Hoje nós estamos com 180 lojas, né? E também os e-commerces. A marca principal é a Oscar Calçados. Mas hoje nós estamos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, né? O estado de São Paulo aí, a maioria das cidades do interior nós estamos. Rio de Janeiro nós estamos somente na cidade de Resende. E também temos uma joint venture, uma sociedade em Pernambuco, com um parceiro de lá,
que nós temos 5, 6 lojas agora juntos. Uhum. São esses 6 estados aí que o Grupo Oscar está no varejo. E tem as franquias também, né? Que Tem vocês... as franquias também. Nós somos franqueados da Arezzo, da Anacapri, que também é do Grupo Arezzo, da Usaflex, que é também uma marca feminina, Uhum. bolsas e acessórios com a Vitor Hugo. Né? Então são essas as Grandes Diadora. marcas aí. Oi? Diadora. Diadora é uma licença. Né? vocês O são Grupo Oscar licenciados. tem uma empresa que chama Brands Brasil, né? Que é e essa empresa chamada Brands Brasil, ela tem a licença e contrato de licença e distribuição da Diadora no Brasil todo. Tá. Ou seja, é uma A empresa Brasil separada. A Oscar Calçados ela é cliente da Brands Brasil da Diadora. Entendi. Ou seja, a Brands Brasil ela pode desde trazer os produtos importados, que ela já faz isso, né, da Diadora, e revender aqui no Brasil para vários varejistas, inclusive para a Oscar, assim como desenvolver produtos nacionalmente, né, e também fabricá-los aqui, que é o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo essas duas situações. Muito Né? campo aí. Diadora, né, que é uma marca italiana, Aham. marca esportiva, e retornou ao Brasil, né, através de nós. Beleza. E essa parte do esporte? Eu sei que o grupo agora adquiriu o São José Esporte Clube. É Isso. São José Esporte Clube o nome? Eu não, Isso, não São sei. José Esporte Clube, Águia do Vale, né? a Águia do Vale. Conta pra gente como é que foi, você ficou sabendo, ou por você estar no esporte, você falou pro seu pai, olha, isso aqui é uma oportunidade. Conta pra gente essa história aí. O Grupo Oscar, na verdade, ele sempre esteve envolvido com esporte, né? Sim. A empresa, né? Sempre esteve no DNA da Oscar, né? A Oscar sempre patrocinou eventos esportivos, projetos sociais. Tivemos a Dyer. A Dyer também, escola, Dyer academia Tênis. de tênis, né? Junto em sociedade com o Paulo e com a Patrícia e com o José Amin, né? Nosso eterno aí, José Amin, deixou muita saudade, né, Paulo? Claro. Então a Oscar Calçados sempre esteve muito envolvida com o esporte. Né? Meu pai sempre acreditou muito no esporte, Sim. até porque, né, meu pai sempre falou, não, na época muito difícil, a gente veio de uma família muito humilde, simples, meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe também, nós sempre estivemos aí no meio do esporte. Sempre. Tanto eu, meu irmão, meus primos. Então, Seu irmão foi jogador profissional meu irmão de foi tênis? quase profissional de tênis. Meu irmão foi universitário americano, morou nos Estados Unidos 10 anos. É engenheiro civil, apesar de não exercer. Hoje ele é diretor de marketing e tecnologia do Grupo Oscar, né? Transformação digital, marketing digital, é toda a área que ele se especializou, e ele ocupa essa posição hoje no Grupo Oscar. Legal. Então, nessa época, como eu disse, o esporte sempre teve no nosso DNA. A Oscar Calçados já patrocinava, apoiava o São José através de placas, desde a década de 80. Né? Sim. Eu sempre, como eu te falei, cresci muito aqui em São José, indo no Martins Pereira, levando chuteira para os jogadores, entrando no campo com os atletas, sempre gostei disso. E essa história do São José sempre rodou, né? Meu pai. Teve uma época que teve o Amigos do São José, meu pai participou também. Enfim, e também nós fazíamos aqui pelo Oscar Calçados algumas campanhas, comprava ingresso, sorteava, fazia ações com os torcedores, com os colaboradores. E muitas pessoas falavam, você jogou, por que você não assume o São José? Oscar, você é de São José, por que você não assume? E então, em 2022, surge a nova lei, né? A lei da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. Uhum. Né? De forma resumida, ela possibilita a entrada de grupos empresariais e de investimento a fazer parte de clubes de futebol. Uhum. Que antes era basicamente associação, né? Eram associações sem fins lucrativos, que tem o conselho, que tem os sócios. Então, realmente, sempre foi muito difícil. Mais, né? E sempre Esse foi modelo. muito difícil para nós, como empresários, entrarmos numa associação assim. Né? Uhum. Então, quando surge a lei da SAF, fica muito famoso na época do Ronaldo, né? Olha, o Ronaldo vai comprar o Cruzeiro. Então não fala, peraí, como assim comprar o Cruzeiro? Era uma coisa impensável. Hoje em dia as empresas são as donas do. Exatamente. do clube, né? Vem pela SAF, pela lei da SAF. Então, nessa época, eu estudo a lei. Isso veio do modelo europeu, né? Vem do modelo europeu. Vem de um modelo Que europeu. as empresas lá, os clubes são das empresas. Né? São, a maioria. Né? Acho que praticamente todas as ligas. Uhum. Então, nesse momento, eu estudo um pouco a lei para entender um pouco o que está acontecendo, muito por curiosidade.
né? E aí no final de 2023 o Ronaldo praticamente dá certo já lá no Cruzeiro. E eu falo, nossa, acho que aqui tem uma grande possibilidade, né? Porque o mercado vinha... Né, o mercado desportivo ele é aquecido, Sim. ele é de paixão, de engajamento. Uhum. O cara que é torcedor do Palmeiras não compra outra coisa, não, né, ele sempre compra alguma coisa, é fiel. Então, assim, realmente, mas é um mercado que estava pouco profissionalizado. Acho que essa talvez seja. Então, é um mercado de muita oportunidade. Então, naquele momento, procurei meu pai, conversei, mostrei para ele. Ele também rapidamente entendeu que poderia ser uma possibilidade. Mas a ideia foi conversar com o pessoal do São José para mostrar que essa lei existia. Para o São José, que o São José poderia optar por adequar, né, a estudar essa lei. E quem sabe aí encontrar um investidor que poderia ser nós ou não. E aí, conversando com todo o Robertinho, o Celso, né, todo o pessoal que tocava o São José na época, a coisa avançou e nós entramos como investidor aí, através da empresa chamada Gross. Né? Então, a Gross hoje é a que é a investidora no São José, assim como a concessionária do estádio Martins Pereira. Essa Gross ela foi criada para fazer essa administração. Gross é a sigla aí, né? Grupo Oscar. E hoje ela foi criada ali na época para fazer parte aí no quadro societário, né, do São José Esporte Clube. Essa foi a ideia e depois, né, teve a licitação do estádio. Sim. Né, foi a Gross que participou, né, porque realmente o clube precisava do estádio, né, e já tinha um edital ali, um leilão, então a Gross participou. Né, ganhou o leilão e hoje o estádio ela é a Gross, que é a concessionária do estádio Martins Pereira. Ah, não sabia. Me lembro também que outro dia, né, o seu pai, numa apresentação que fez lá para o grupo Negeia, na Convap, disse que tem planos para construir um CT e tal, tudo. Então, já ampliando um pouco essa pergunta, como estava o São José antes da Gross, né? Como ele está agora e o que vocês pensam no futuro? Olha o tamanho da pergunta, né? Bem ampla essa, hein Paulo? Quando nós chegamos no São José, em 2022, o São José ele já vinha assim, né? Apesar de nos últimos anos ter sido muito bem administrado dentro das suas possibilidades, né? Pelo Celso, pelo Roberto, por toda a diretoria executiva, ele era um clube que disputava o Campeonato Paulista e basicamente esse campeonato dura 3 a 4 meses. Então nos outros 8 meses do ano o clube fica inativo. Ou seja, fica sem nenhum jogador, sem nenhum colaborador. E não tem renda também, né? Porque se não tem jogo, não tem renda. Sem renda, o clube fica inativo. É assim que o São José vinha aí já há quase 10 anos. E então, esse foi um primeiro ponto, né? Chegar num clube que não tinha nada naquele momento. Não tinha um colaborador, não tinha um jogador, não tinha uma estrutura, não tinha um material esportivo. Então ele tinha que montar o time todo ano? Todo ano. Ih, aí era complicado. Não dá certo, todo ano, que montava e desmontava. Você montava pegava ali... Porque eram contratos de 3, 4, 5 meses no máximo. Né? Sim. E a realidade de muitos clubes. Essa é a realidade de muitos clubes. Então nós entramos pensando já num projeto mais de médio e longo prazo, que né, claro que no primeiro momento precisava montar um time, até porque o campeonato já ia começar. Esse foi o primeiro trabalho, montar a comissão técnica, escolher jogadores. Em paralelo a isso, nós estávamos analisando, fazendo toda uma estruturação das dívidas, né, analisando, fazendo uma due diligence das dívidas do clube, entendendo qual era o tamanho do passivo. Montamos o time não começou bem, né, chegamos a ficar em último lugar. Tivemos que fazer algumas mudanças, enfim, no meio do campeonato ano passado deu certo as mudanças, o time reagiu, conseguimos subir o time da 3ª divisão para a 2ª divisão. Já teve um avanço aí, já. Né? E aí também, né, como foi combinado até com a diretoria do São José, nós combinamos de jogarmos, ter um calendário anual. Então, o ano passado nós disputamos a Copa Paulista, que dava vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e o campeão para a Copa do Brasil. Nós ficamos em 2º lugar, perdemos a final e conseguimos as vagas para a Série D, que é a 4ª divisão nacional. Né? Coisa que o São José não joga desde o ano 2000, né? O Campeonato Nacional. E que é o que nós estamos jogando esse ano. A Série A2, que é a 2ª divisão. E agora iremos jogar a partir de abril a Série D do Campeonato Nacional. E também, como eu estava falando, um ponto muito importante é a estrutura. Um clube, ele precisa, né, de uma estrutura básica, pelo menos, que são os campos, vestiário,
né, uma alimentação. E nós estamos construindo, né, um centro de treinamento. A ideia é que tenha... Já está sendo executado? Já começou. E a ideia é que tenha toda uma estrutura para o profissional e também, num segundo momento, para a base, né, categoria de base, para que, né, nós possamos aí... E onde é que fica isso? Fica lá na Zona Norte. Onde é a Zona Norte? A Zona Norte ali... Indo para Santana, né? Tem a matriz, aquela... Sei. Isso. Está começando ainda, está em período muito de obra ainda, tem pouca coisa a ser vista, mas em breve vocês terão novidades. A imprensa está bem ansiosa, mas agora realmente está um pouco ruim para mostrar alguma coisa, não tem muito o que mostrar ainda, né? Então é um trabalho de médio e longo prazo, né? Estrutura requer bastante investimento, tempo. Agora também nós assumimos a categoria de base, a categoria do sub-15 ao sub-20. Que aí vai criando o jogador ali. Vai criando jogadores, faz parcerias aí. Que é o que o Santos faz, né? O Exatamente. Santos pega o jogador e constrói o jogador ali, né? Nas categorias de base. Isso, essa é a ideia, né? E também tem um lado social aí, né? Porque realmente, como o Paulo vai lembrar, né? Quando eles também estiveram bastante envolvidos em projetos sociais e também de futebol, tem muita comunidade, muitos projetos sociais que, né, o esporte é realmente uma excelente opção para todas essas crianças. E que eu acho que se o São José ele estiver forte, ele estiver sendo aspiracional para todas essas crianças, né, que almejam mudar de vida ou ter uma oportunidade, eu tenho certeza que assim, a probabilidade de um desses jogar no São José é pequena. Né? Porque quem vira jogador de futebol profissional é 1%, 2%, 5%, né, de quem tenta. Mas se você tem um clube forte, aspiracional, que a criança mentaliza chegar lá, né, que tem um sonho, que treina, que visualiza isso, né, eu acho que é uma ação aí importante que nós, através do São José, podemos entregar, né, para a sociedade joseense, não só de São José, mas de todo o Vale do Paraíba aqui. Com certeza. E com jogos, né? Isso. O ano todo tendo esses jogos, você vai ter o estádio funcionando, a manutenção do estádio, a receita, tudo acontecendo ali, fora essa parte social que você está falando aí, né? Que é fantástico. E é incrível a carência da cidade. Eu acho que a cidade toda tem que agradecer muito ao Grupo Oscar, porque essa carência, ela se revela facilmente em qualquer jogo. Se você vai em qualquer jogo do São José, a torcida comparece. É impressionante. Qualquer jogo. Beleza. Tenho ido em alguns agora e precisava disso. Eu sou joseense. Esse ato que nós tivemos aí sem futebol, em uma cidade do tamanho do nosso... É isso que eu ia falar, né? Pega o tamanho da nossa Campinas, cidade, ela merece um time dúvida. aí. Interessa, eu acho assim, a cidade hoje tem que estar muito grata a essa atuação do Grupo Oscar, porque não é fácil. Eu vejo lá, eu estou no dia a dia com os caras, não é fácil. Você tem que investir, acreditar, né? Tá? E assim, dependendo do desempenho, às vezes, de um jogador de futebol que às vezes no dia não está bem. Sim. Isso é esporte, né? Faz Isso parte é do... impressionante. Mas isso que o Paulo falou é muito legal, né? Acho que o futebol, muita gente leva a sério, mas no final ele é um entretenimento, né? Sim. O evento é importante, né? Um entretenimento para a família, né? E você vê aqui em São José... O mais forte, né? O esporte mais forte de todos. Os nossos jogos aí, nós tivemos uma das maiores médias, né, do estado de São Paulo, né? Mesmo estando num nível mais abaixo ainda, né? Então, assim, tem uma quantidade de famílias, de mulheres, de crianças indo no jogo, né? E nós estamos tentando promover várias ações de engajamento, enfim, com esse torcedor, com esse público, porque realmente fazia muito tempo que o São José não tinha tanta gente nos jogos. Então isso aí tem sido bastante legal. As crianças entrando no campo com os jogadores. Sensacional. Sim, hoje fica, né, o limite é 50, a gente tem que pedir para a federação para liberar 70 e tem fila para ter mais. E a federação fala, não dá para liberar mais crianças para entrar no campo com os atletas. Alguns então choram, realmente né? o case São José com a torcida da Águia realmente tem sido muito aí comentado, né, nos bastidores aí do futebol paulista. E que dia que tem os jogos? Se a pessoa quiser saber o calendário, como que ela se informa, né? Para a gente convidar aqui
pessoal que está assistindo e vai lá prestigiar a Águia do Vale, né? Torcer pelo nosso time. Tem o Instagram, né? Que é um canal aí, acho que mais fácil para todos, do São José Esporte Clube. Temos a página oficial também, o site, né? sãojoséesporteclube.com.br. Enfim, o São José está bastante na mídia, né? Temos uma loja da Águia física lá no centro da cidade. Foi na frente ali do Mercadão. Né? Uma loja bem bacana, vende todos os produtos oficiais do São José. Camisa de jogador, camisa de goleiro, camisa da comissão técnica, camisa de passeio, boné, mochila. Enfim, tem um mix aí completo. Temos a loja online do São José também. Águiadovale.com.br, que é dentro da Oscar Calçados, essa loja online oficial também, que vende todos os produtos. Então, o torcedor de São José, tem muita gente, mora em São Paulo, mora em outro estado, né? Nós enviamos o produto, né, para todo o Brasil. Também temos o programa do sócio torcedor, o Sócio Águia, no qual o torcedor, né, se filia, participa desse programa de sócios, os ingressos já vem tudo aí numa carteirinha, todos os ingressos para o ano todo, uma facilidade enorme. Tem também o Águia de Vantagens, que é um programa aí com diversos parceiros que tem descontos pela cidade, ações incríveis, sorteios. Enfim, nós mexemos um pouco aí com essa comunicação, com o marketing. Sim. E realmente nós temos tido uma resposta positiva. Também temos muitos parceiros, né, empresários joseenses que estão apoiando o clube, que estão patrocinando dentro da sua, né, dentro do possível. Isso também ajuda muito. Porque fazer futebol como o Paulo falou, demanda muito investimento, demanda muito tempo, né? E assim, como todo empresário, nós queremos ter um clube sustentável, né? Nós já falamos isso, meu pai mesmo já falou várias vezes, e nós, né? O Grupo Oscar, ele não entrou nisso assim para não, nós precisamos pegar dinheiro lá do São José, fazer o negócio virar e pegar para nós, né? Não, nosso objetivo é fazer o São José sustentável, né? Então, assim, toda a contabilidade, é tudo balanço auditado, né? Todas tem prestação de conta, até fizemos uma já no meio do ano e agora vai sair o balanço auditado, né, do São José, vai ser publicado. Então, assim, o nosso objetivo é tornar um clube sustentável. O que eu quero dizer com sustentável? Um clube que caminhe com as suas próprias pernas, com seus patrocinadores, com as suas verbas de marketing, com as suas verbas de cotas de televisão, de federação, porque realmente um clube ele tem que viver assim, como uma empresa. Toda empresa, ninguém aguenta ter prejuízo muito tempo, concorda? Sim. E os clubes hoje em dia precisam desse nível de gestão. Porque você vê clubes endividados com mais de bi de dívida. Entendeu? Uma hora a conta chega, de um jeito ou de outro, mesmo para a associação. Então esse é o nosso maior desafio aí para os próximos anos. Isso aí a gente já viu, né? Eu já vi alguns clubes ali que o pessoal acaba colocando a leilão algumas peças. Eu já vi isso acontecendo aí, né? Bom, que bom que o São José está em boas mãos aí. E esses jogos são domingo, dia de semana. Que dia que acontece esses jogos do São José? Agora vai depender um pouco, porque amanhã o São José joga a última partida da primeira fase. O jogo vai ser em Sorocaba, né? Depois acaba, o São José já está classificado. Amanhã vai jogar contra o São José hoje está na segunda posição. Joga amanhã contra o São Bento de Sorocaba, em Sorocaba, que está em primeiro. São Bento, né? Contra o São Bento. Então é primeiro contra segundo, valendo a primeira posição. Se classificam-se 8 times. Então é um jogo forte. É um jogo forte, um excelente teste para a próxima fase, que vai ser as quartas de final. O São José já está classificado. Bom. Então, na verdade, eu já posso falar, porque nós já estamos aí entre os 4 primeiros. Então, o próximo jogo do São José vai ser na outra quarta-feira, dia 27. Aqui no Martins Pereira. Dia 27 no Martins Pereira. Um jogo decisivo, que vai ser porque nós vamos jogar sábado. No sábado anterior, ainda não se sabe o time. Vamos saber amanhã, fora de casa. E depois o jogo de volta das quartas de final, valendo uma vaga na semifinal, e aí sim um mata-mata final para ver quem sobe para né? Esperando chegar divisão lá já? Para a primeira divisão. Ó. Então são 2 mata-matas. O São José está a 4 jogos da primeira divisão do Paulista. Mas a primeira divisão aí vai ser os jogos com grandes times aí, grandes né? times, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Me lembro quando eu era adolescente, eu acho que o São José chegou na primeira divisão. Chegou. Teve até uma final com o São Paulo. 89, né? Chegou. Pô, foi muito legal. Eu fui no estádio lá em São Paulo na final.
Na No final, Morumbi. Teve um, Perdeu, né? um chute que bateu na trave, não acreditei. Rapaz, não sei se você se o lembra. São desse José jogo. em Eu 1989. me lembro que foi um dos poucos jogos que eu fui na minha vida. Vice-campeão paulista, um time que Isso. marcou aqui, né, na cidade, no estado. Infelizmente não ficou com o título, mas foi um excelente campeonato. E o empresário que quiser investir, ser um patrocinador, colocar o nome ali no campo, como que ele faz? Ele entra em contato através do site? Isso, através do e-mail marketing, né, @sãojoséesporteclube.com.br. Uhum. Procura ali o Rocinei. Rocinei já tá, que é o famoso Rossi, Rossi. já tá famoso. Rocinei? Rossi. Rossi, vamos chamar É o ele. Rossi? É o Rossi. E então tem todo aí um kit, né? Tem desde patrocínios masters, apoiadores, enfim, quem quiser apoiar não vai ter espaço. De um Sempre jeito ou de outro, sempre é bem-vindo. Até porque o clube não é nosso, Sim. de certa forma. É uma sociedade. O clube é da cidade, O né? clube ele é da É de cidade. todos. Ele é de todos. Nós hoje, né, fizemos esse movimento, podemos dizer assim, mas o clube é uma sociedade anônima. Sim. Entendeu? Então também tem possibilidades aí infinitas. Quando você é uma sociedade anônima, abre várias portas, né? Sim. Então, é isso. Falando em possibilidade, eu vou colocar aqui quem é empresário, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores de lançar um podcast aqui falando sobre esporte, falando sobre São José. Então, quem quiser patrocinar também um podcast do AguiaCast, né? AguiaCast. Aí já está lançado um desafio aqui. Vamos lá que a sua marca vai ser representada aqui nesse podcast. A gente vai trazer pessoas ligadas ao esporte, né? Uma ideia, é claro, mas eu já estou jogando essa ideia no ar Isso. para ela se realizar, né? E muita gente fala, né? Não, mas patrocinar deve ser muito caro. Né? É claro, tem vários níveis de patrocínio, Sim. de apoio, né? Então, assim, qualquer apoio, patrocínio, ele é bem-vindo. Sim. Né? E assim, qual que é a ideia? A ideia é realmente trazer os parceiros, as empresas, para que realmente tenha as contrapartidas e que você se associe Sim. a uma marca, que é o São José, que é uma marca importante na cidade, que vai trazer visibilidade para sua marca também, entendeu? É uma troca, não é simplesmente, olha, tó dinheiro aí, não. Tem as contrapartidas, tem as entregas, tem os relatórios. Então, acho que realmente nós estamos estruturando isso para que todos esses parceiros, eles tem que ser um ganha-ganha. Tem que ser viável, tem que ser bom para esse parceiro. Sim, essa contrapartida que você está falando, se eu sou um patrocinador, eu vou ter ali um número de ingressos, vou ter, sei lá, uma área ali para eu levar amigos da minha empresa para assistir um jogo de futebol. Isso. Como que funciona essa contrapartida? Como eu te disse, né, tem vários níveis de patrocínio, vai de ingressos, vai de possibilidade de fazer ações exclusivas dentro do estádio, brindes para os torcedores, tem placas dentro do campo, tem placas no estádio também. Temos visitas dentro das empresas com jogadores. Sim. Temos descontos também, né? Parcerias com os fornecedores. E outra, né? Esses empresários, eles fazem parte de que nós estamos criando de um hub. Sim. Um hub de negócios. Então, hoje aí nós temos já quase 30 empresas participando disso. E existe uma relação aí que é muito boa entre essas empresas, que gera muito negócio e muito valor nessa rede. Sim. Entendeu? Entre eles. Então tem surgido aí muitos negócios entre esses patrocinadores do São José. Então tem encontros, né? Recentemente fizemos um almoço com todos eles, que cada um apresentou a sua empresa. Sim. Então tinham pessoas aqui na cidade que já tinham ouvido falar de tal empresa, mas que não se conheciam, né? Exatamente. Fazer então, um network ali. Fazer um network que gere negócios, né? Para Sim. esse ecossistema no qual o São José, ele, como você falou, né? Não tem concorrente. Né? Todo mundo gosta de futebol de uma certa forma. É um clube da cidade e realmente eu acho que tem muito aí a crescer. Maravilha. Perfeito. Bom, gratidão pela sua participação aqui do ManzaCast, do AconvapCast. Paulo, também outro dia o Paulo vem contar aqui as histórias da Montante, né? 50 tem história, hein? Tem história. Muita coisa, hein? Tem história. Muita coisa aí. Bastante coisa. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Acho que Lúcio. foi um programa fantástico aqui. A gente trouxe um pouco da cidade, né? Um pouco desse clube do São José. O Bruno também, a gente conheceu o Bruno.
a Oscar, essa história aí. E o sucesso do São José, da Oscar, vem junto com o sucesso da nossa cidade aqui. Certo. Não, eu que agradeço ao Paulo, né? Enfim, que é sócio aí na Montante, mais que sócio, né? Amigo, as famílias, os filhos, viajam juntos, enfim, estamos sempre aí nos Juntos, encontrando, né? Claro. então isso aí é muito legal. A Montante vai fazer 30 anos esse ano, né? Então é uma empresa de muito sucesso aí que, assim, acompanhou esse crescimento, né, de São José Sim. dos Campos aí nesses últimos 30, o Paulo a mais, né? Quase 40 anos aí, né, que o Paulo já está na construção, mas a Montante aí nesses últimos 30 anos sempre ajudando nesse desenvolvimento da cidade, assim como todas as construtoras, as imobiliárias, as loteadoras aqui da nossa cidade, que não tenho dúvida que São José é uma das cidades aí melhores para se morar e mais modernas do Brasil. Sim, fica o convite aqui também para o pessoal da Aconvap, né, as grandes construtores aqui, construtoras da nossa cidade, patrocinar aí o São José, né, o time do São José, e quem sabe o AguiaCast aqui. Legal, fica aí. Perfeito. Obrigado, Perfeito. valeu pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.